Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante da doutrina espírita, que é os princípios fundamentais do espiritismo. E nós sabemos que o espiritismo tem vários princípios fundamentais, mas nós escolhemos 5 deles para comentarmos. E a maioria de nós espíritas já conhece esses fundamentos. Então, o primeiro é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a existência e imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Nós vamos fazer um breve comentário sobre esses princípios básicos, porque, como nós sabemos, eles são temas que se estendem mais, porque Kardec fez muitas perguntas a respeito desses temas, para que nós pudéssemos entender perfeitamente esses assuntos. Assim sendo, meus irmãos, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, fechar os nossos olhos, rogar a assistência dos bons espíritos, nossos irmãos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos orientando, para que nós possamos entender melhor essa doutrina de amor. Assim, Jesus, em teu nome, em nome dos bons espíritos e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos mais uma conversa sobre esses temas que são de grande importância para todos nós. Que assim seja. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre esses princípios básicos. Nós vamos conversar para que a gente entenda melhor o significado desses princípios para a doutrina espírita e para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos todos esses princípios, nós sabemos que eles se encontram conectados, interligados uns aos outros. Se faltar um deles, se alguém provar que um deles não existe, está provando que a doutrina espírita está se baseando num princípio ilógico, num princípio irreal. Porém, todos eles trazem para nós um conhecimento, todos eles nos mostram a realidade do espírito. E para iniciarmos esse estudo, nós vamos trazer um conceito que Allan Kardec utilizou no livro O que é o Espiritismo. E ali ele nos diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, a doutrina espírita é essa ciência que trata da natureza dos espíritos, da origem deles e do destino que tem esses espíritos, que somos todos nós. E essa relação que existe entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual. Então, o Espiritismo explica esse contexto para todos nós, né? Porque na condição de espíritos que todos nós somos, nós sabemos que em um momento estamos aqui no mundo material e em outro no mundo espiritual, mas que é uma continuação da nossa vida. Então, o Espiritismo é essa ciência. E também que o Espiritismo se encontra num tripé. Ele tem um aspecto filosófico, um aspecto científico e também um aspecto religioso. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que
Em linhas gerais, o aspecto filosófico analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual a sua origem e sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidade humanas. Então, em linhas gerais, a filosofia espírita faz essa análise, né, da criação divina, explicando esses porquês. Por que Deus criou o homem? Qual é essa origem do homem, a destinação dele e as causas do sofrimento desse homem e do sofrimento e da sua felicidade. Então, essa explicação filosófica, como nós sabemos, nos são dada pela filosofia espírita. Porque nós temos conhecimento que os filósofos fazem muito questionamento a respeito de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, e a doutrina espírita explica isso com muita clareza. Os espíritos nos trouxeram essa orientação através dos questionamentos que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Pois nós sabemos que ali, no Livro dos Espíritos, nós temos 1019 perguntas, onde vários temas foram explorados, principalmente os temas da vida e da morte. Muitas vezes os filósofos não entendem essa questão da alma, da sobrevivência da alma. Eles querem que o corpo permaneça eternamente, o que nós sabemos que é impossível, porque o corpo, ele nasce e morre, mas o espírito não morre, o espírito continua a existir. Assim, depois do aspecto filosófico, vem o aspecto científico. E nesse aspecto científico, Kardec explica que ele fornece comprovações a respeito da imortalidade da alma, a influência exercida pelos espíritos e esse intercâmbio mediúnico que existe. Então, essa comprovação a gente vê muito claramente no livro dos médiuns, né, e no livro O Céu e o Inferno. Nesse livro, O Céu e o Inferno, na segunda parte, Kardec interrogou vários espíritos a respeito de como estava sendo as suas vivências no mundo espiritual. E eles trouxeram informações preciosas para nós. Aqueles que tiraram suas vidas, aqueles que sofreram aqui na Terra, como eles estavam vivendo, o porquê das razões do seu sofrimento, a felicidade, a infelicidade deles e esse intercâmbio mediúnico, como ele nos fala aqui. E aí ele continua também nos trazendo o aspecto religioso da doutrina espírita. Nesse aspecto religioso, ele fala das consequências morais do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Então, a maneira como nos comportamos aqui, a maneira como nós agimos, a maneira como nós escolhemos fazer as coisas, essa liberdade que nós temos, nos dá uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Tem consequências tudo aquilo que nós fazemos e da maneira como nós fazemos. Se nós escolhemos o caminho do bem, são boas as consequências para nós. Mas se nós escolhemos nos desviar desse caminho do bem, nós também temos as consequências desse desvio. Então, a melhoria moral orientada pelo Espiritismo se fundamenta nos preceitos doutrinários do Evangelho de Jesus, considerado modelo e guia da humanidade. Então, o Mestre nos trouxe no seu Evangelho esses preceitos morais, porque ele é o modelo que todos nós seguimos, como nos diz no Livro dos Espíritos. Deus oferece Jesus como modelo, como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Então, Jesus
nos trouxe esses preceitos morais através dos seus ensinamentos, e a doutrina espírita revive para nós esses ensinamentos, mostrando essas leis morais, mostrando como nós podemos alcançar essa felicidade baseados naquilo que o Mestre nos ensinou. Então, meus irmãos, após este preâmbulo, nós vamos começar pelo primeiro princípio que nós escolhemos, que é a existência de Deus. Todos nós sabemos que Deus existe, mas muita gente duvida, de que Deus existe, apesar de nós estarmos no mundo material e de nós sabermos que aquilo que não foi criado pelo homem, porque o homem não pode ter criado tudo, foi criado por Deus. Quando a gente olha o universo, a gente vê que o homem não pode ter criado esse universo tão perfeito, com as estrelas, com os sóis, com as luas, com os planetas, tudo funcionando perfeitamente numa harmonia incrível. O homem não pode ter criado isso. Porém, muitas pessoas dizem que isso é um acaso. É como se o acaso pudesse criar alguma coisa. Mas desde os tempos mais remotos que nós temos a ideia de Deus. No início das civilizações, nós já tínhamos esse sentimento de Deus, porque cultivávamos Deus através da natureza. E quando Moisés esteve aqui na Terra, ele nos trouxe a ideia do Deus único. Porém, Moisés, em razão das condições humanas, ele nos apresentou um Deus antropomórfico, um Deus que tinha as mesmas reações e o mesmo comportamento dos homens, pois era um Deus que castigava, um Deus que ele ficava irado com o homem, um Deus que era ciumento. Então, ele nos mostrou esse Deus com as qualidades humanas, mas foi em razão da necessidade daquela época. O Deus dos exércitos, um Deus que lutava. Então, mas nós entendemos hoje que naquele momento foi importante que ele trouxesse essa ideia. Porém, ele também nos trouxe a ideia do Deus único. O povo hebreu foi o primeiro que nos apresentou essa ideia do Deus único. Depois vem Jesus e nos apresenta um Deus de bondade, um Deus de amor, um Pai misericordioso, um Pai que amava seus filhos e que dava outras oportunidades para que seus filhos pudessem melhorar. Assim nos diz a doutrina espírita. Mas Jesus nos trouxe esse Pai amoroso, esse Pai que é bom para todos nós. Então nós começamos a entender uma coisa: mas se Deus é um Pai de bondade, um Pai benevolente, como é que Ele nos permitia que se nós errássemos, nós fôssemos para o inferno? Aí era um castigo. Então, essa bondade, que nós sabemos que Deus possui, não estava bem ajustada aos ensinamentos que hoje nós temos a respeito de Deus. Então, Deus tem vários atributos, além da bondade, tem a imutabilidade, Ele é soberanamente justo e bom, Ele é único, Ele é onipotente, onipresente, então Ele tem vários atributos. Então, se Ele mandava seu filho para o inferno, essa bondade fica meio desconexa com o conceito que nós conhecemos de Deus. E também com a sua imutabilidade, porque nós sabemos que Deus não muda, assim como suas leis também são imutáveis. Então, em todos os tempos e em todos os países, as leis de Deus
são as mesmas. Somos nós que, à medida que vamos ficando mais esclarecidos, à medida que vamos desenvolvendo mais a nossa inteligência, os conhecimentos, que a ciência vai alcançando um patamar maior de liberação desse conhecimento na área da inteligência, nós vamos entendendo melhor Deus. Assim, a doutrina espírita, nos traz esse Deus de uma maneira agora com uma inteligência suprema. Então, Allan Kardec, em razão dessas dúvidas que nós tínhamos, Allan Kardec então faz um questionamento, que se encontra na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e que todos nós conhecemos, que é Deus. Não é quem é Deus, mas que é Deus. E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Então, essa inteligência maior, essa inteligência superior é a causa de tudo o que existe no universo. Foi criado por Deus. Mas aí surge também uma outra dúvida que Kardec pergunta no item da questão 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Nós sabemos que ele existe, que é essa inteligência suprema. Mas nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem para nós: não. Falta-nos para tanto um sentido. Então nós, na condição que nós nos encontramos hoje, apesar de já termos evoluído bastante, nós ainda não entendemos a natureza íntima de Deus. E aí ele continua: mas se nós não entendemos, a gente sabe que ele existe, então onde a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos nos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que existe, de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, se existe o universo, então ele foi criado por alguém. Então, esse alguém, no entendimento da doutrina espírita, foi Deus que criou esse universo. Então, e aqui Kardec faz uma observação: para crer-se em Deus, basta se lance os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. E essa causa é Deus. Então, se Deus, nosso Pai, criou tudo, Ele também criou o Espírito. Então, o nosso Espírito é imortal. A partir do momento em que nós fomos criados como seres espirituais, nós adquirimos a condição de imortalidade. Então, nós somos uma alma quando estamos encarnados, nos diz Kardec. Ele usou essa didática para que nós pudéssemos entender. Quando nós estamos encarnados, somos a alma, porque nós estamos ocupando um corpo, só para entendimento. E quando nós estamos desencarnados, ele chamou de espírito, fazendo aí essa melhor explicação para que nós pudéssemos entender esse mecanismo. Então, meus irmãos, a partir do momento em que nós fomos criados, nós somos seres indestrutíveis. E a alma, o espírito, está em toda parte. Vai aos lugares mais diversos. Não tem barreira que ele não possa atravessar. Nós já vimos aqui em outras aulas que ele atravessa paredes, atravessa o fogo, a água. Não existe barreira para o espírito e ele é indestrutível. Mas muitas vezes nós, quando estamos encarnados,
e que estamos passando por tribulações diversas, por dificuldades, por problemas variados, muitas vezes nós queremos eliminar esses problemas, tirando as nossas vidas. E, apesar de sabermos que o Espírito continua vivendo numa outra dimensão, que ele não morre, muitas vezes esses problemas que são problemas variados, motivos diversos, às vezes o medo, a depressão, a ansiedade, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas familiares, problemas com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes a gente fica numa situação difícil e, querendo eliminar esse problema, acreditamos que se nós eliminarmos a nossa vida, os problemas vão passar. E não é verdade. As nossas preocupações continuam do outro lado da vida. No mundo espiritual, ele continua. Por essa razão, meus irmãos, nós precisamos lutar quando tivermos nessas dificuldades. O expositor espírita Rossano Klinger, ele tem uma poesia que é muito interessante. A poesia se chama Fica. Né? E nessa poesia ele fala que mesmo que nós estejamos vivendo nas maiores dificuldades da nossa vida, nós devemos ficar aqui na Terra. Mesmo que os jovens estejam sendo criticados nas escolas, estejam passando por bullying, por dificuldades no relacionamento na escola, que eles devem ficar. Mesmo que a gente esteja vivendo relacionamentos com o cônjuge, problemas graves, nós devemos optar pela vida. Devemos ficar aqui. Porque todo problema ele passa. É claro que ele não vai passar de um dia para o outro, não vai passar nesse momento, porque às vezes a gente quer que passe naquele mesmo dia, naquela mesma hora, no mesmo instante, mas às vezes demora semanas, ele demora meses, às vezes com o tempo é que aquele problema vai passar. Mas é importante que nós fiquemos aqui, porque a experiência que isso vai nos dar é muito grande. Então, meus irmãos, nós devemos permanecer aqui, porque essa oportunidade é grandiosa para todos nós. E nós sabemos que esse mês de setembro é o mês de prevenção contra o suicídio. Né? Será realizada aqui na nossa Casa Espírita uma palestra a respeito do suicídio. Né? Uma vez que esse mês nós devemos nos precaver, porque o suicídio tem aumentado muito, não só no mundo, mas também no Brasil. As pessoas idosas, muitas vezes já naquele final da vida, em razão da solidão, em razão do abandono, acreditam que tirando a sua vida, elas vão estar melhor. Mas o objetivo é solucionar o problema pelo qual elas estão vivendo. Muitas crianças também, nos dias de hoje, têm atentado contra as suas vidas, jovens também. Então, nós, com o entendimento que a doutrina espírita nos traz a esse respeito, nós precisamos lutar, nós precisamos continuar a viver aqui, porque todos nós, meus irmãos, passamos por dificuldades. Se você perguntar para o seu vizinho, ele vai dizer que também está com problema. Talvez não seja igual ao seu, mas é um problema diferente. Todos nós passamos por dores, por sofrimentos. Em nenhum lar nós encontramos aquela família que a vida está a mil maravilhas. Geralmente tem um problema.
geralmente tem algo a ser resolvido. Então é muito importante que a gente se fortaleça, nesse momento principalmente. Vamos buscar Deus, fazendo essa nossa prece, fazendo essa nossa rogativa para que a gente tenha força para superar todas essas dificuldades no momento. Porque não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Todos nós que já passamos por dificuldades, por angústias, por depressão, por medos, nós sabemos que não é fácil. Mas desistir da vida é um problema maior que nós estamos criando para a nossa alma. Assim, essa imortalidade, esse conhecimento da imortalidade nos fortalece, nos dá esse consolo que a doutrina espírita tem para todos nós. E aí, vem a comunicabilidade dos espíritos. Então, os espíritos se comunicam uns com os outros. E todos nós sabemos disso, que há essa comunicabilidade, muito embora, às vezes, a gente não acredite nessa comunicação entre os espíritos. Porém, aqui na doutrina espírita, nós sabemos que essa comunicabilidade é muito normal, é natural nas nossas reuniões mediúnicas. Os espíritos ali se comunicarem, dizerem como eles estão no mundo espiritual, o que está acontecendo com ele, o que aconteceu após a sua desencarnação. E que pouca coisa mudou do que ele era, que ele vivia aqui, para o mundo espiritual, onde ele está vivendo hoje, onde é a verdadeira casa dos espíritos. Então, Kardec, no livro dos Médiuns, nos diz que todos nós temos mediunidade. Então, ali no item 159, ele vem falar para nós que esse intercâmbio é muito natural. Porque, apesar de todos nós não sermos médium no sentido mais restrito dessa palavra, mas todos nós sentimos a influência dos espíritos. Todos nós temos intuição, temos premonição, nós sonhamos muitas vezes, e ele nos fala aqui no capítulo 14 do livro dos Médiuns, no item dos médios, nesse capítulo dos médios, ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Então, todos nós sentimos essa influência dos espíritos em nós, de uma maneira ou de outra. Então, nós temos essa mediunidade mais ampla. E ele continua dizendo, pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aquele que tem essa organização mais ou menos sensitiva é que nós realmente chamamos de médium. Aquele que ouve os espíritos, é o médium audiente, tem o médium vidente, tem o médium curador, tem o médium psicógrafo. Então, existem vários tipos de mediunidade, tem os médiums de efeitos físicos. Tudo isso para mostrar que o espírito, ele se comunica conosco. Essa mediunidade serve para que nós entendamos que essa comunicação, ela é permanente. Ela sempre existiu. E ela permanece. Nós continuamos nos comunicando com os espíritos. Muitas vezes, a mãe que perde o filho, que fica inconformada,
inconsolada com aquela situação, nós vimos que, através do Chico Xavier, ele recebia cartas mediúnicas, onde os filhos traziam detalhes de como eles estavam vivendo no mundo espiritual. E isso era um consolo, era um alívio para aquela dor que aquela mãe estava sentindo naquele momento. Então, essa comunicabilidade que a doutrina espírita nos traz, nos informa, sempre existiu, e a doutrina espírita trata isso com muita propriedade. E aí, dando continuidade, nós falaremos agora, nós comentaremos um pouco também sobre essa pluralidade das existências. Então, nós temos muitas existências. Às vezes a gente fala da reencarnação e as pessoas dizem, não, mas a reencarnação, as pessoas dizem, né? Algumas pessoas, a reencarnação não foi trazida pela doutrina espírita. Da maneira que é hoje, que nós entendemos hoje, a doutrina espírita é que trouxe essa visão. Mas a reencarnação existe desde muito tempo. Né? Os espíritos nos informavam a respeito da reencarnação desde os princípios dos tempos. Né? Existiu em todas as épocas. Jesus nos falou da reencarnação. Né? Quando ele é questionado por Nicodemos, ele nos fala, ele dá uma noção ali da reencarnação a Nicodemos. Então, Jesus já falava, só que ele não entrou em detalhes a esse respeito. E a doutrina espírita vem, nesse momento, né, trazer essa informação sobre a reencarnação, que explica muitas coisas para nós, principalmente a justiça de Deus. Porque nós, meus irmãos, muitas vezes ficamos questionando Deus. Por que do sofrimento? Por que da dor? Por que uns são felizes? Por que outros não são tão felizes? Por que uns passam por dificuldades financeiras, passando até fome, e outros vivem na abundância? Por que uns têm saúde e outros já nascem com problemas? Se nós não entendermos a reencarnação, e se nós não entendermos que Deus é justo, nós vamos dizer que o Pai não age da mesma maneira com seus filhos. Então, quando nós entendemos as explicações que a reencarnação nos traz, nós vamos compreender essa justiça divina. Nós vamos saber por que ocorre dessa maneira. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns são mais felizes nessa existência do que outros? Por que uns têm as famílias mais ajustadas do que outros? Essas explicações todas nós temos através da reencarnação e dessa justiça divina. Então, Kardec faz um questionamento aqui. Então ele pergunta aos espíritos na questão 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então nós sabemos que o objetivo da alma é alcançar essa perfeição, né? Alcançar a felicidade. Então como é que pode aquela alma que não conseguiu uma existência, porque a gente sabe que essa evolução ela não se dá de uma hora para outra. É preciso muitas reencarnações para que nós possamos realmente aprender. Porque às vezes, meus irmãos, a gente passa a encarnação toda e a gente aprende um pouco só.
aprende um pouquinho. Às vezes a gente vai se preocupar com as coisas espirituais já no final da vida. E quando nós vamos despertar, às vezes não dá mais tempo. Às vezes a gente cometeu muitos erros, né, no decorrer da nossa existência, e não dá mais tempo para a gente corrigir. Porque o passado, você não pode voltar mais ao passado para fazer uma escolha diferente. A escolha já foi feita, você já fez aquela escolha quando decidiu agir daquela maneira. Você não pode mais voltar lá e fazer diferente. Você pode fazer, no momento presente, as melhores escolhas. Agora, com mais experiência, com maior conhecimento, nós já podemos fazer as melhores escolhas. Mas aquilo que nós fizemos no nosso passado, nós teremos outras oportunidades, onde nós vamos precisar nos reajustar diante daquilo que nós fizemos não corretamente perante a lei de Deus. Então ele responde aqui: como pode a alma que não alcançou essa perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar, sofrendo a prova de uma nova existência? Então nós chegamos no mundo espiritual, fazemos aquela avaliação que agora nós não estamos mais com o impedimento, né, que é o corpo, né, que nos impede de ter essa lucidez total do espírito. E chegando no mundo espiritual, sem esse corpo físico, agora nós temos essa lucidez. Da vida nós vamos ver aquela vida que nós tivemos, aquilo que nós fizemos, as oportunidades que nós tivemos que não aproveitamos, a chance de perdoar alguém e que nós não conseguimos perdoar, a oportunidade de amar e que nós deixamos de amar. Nós vamos rever toda a nossa vida e diante daquilo, da nossa avaliação, dessa nossa análise, e observando todo esse conjunto, a gente pede a Deus novamente para retornar. E que nessa oportunidade faremos tudo diferente daquilo que nós fizemos antes. Mas quando chegamos aqui, que tomamos um outro corpo, muitas vezes a gente se esquece que promete, como diz a música. E aí a gente trilha os mesmos caminhos que trilhamos antes. Não queremos perdoar. Não queremos amar. E retornamos novamente. Então são múltiplas, né, essas provas pelas quais nós passamos até que a gente aprenda, porque esse mundo é uma escola. E aí ele continua, mas ele faz uma outra pergunta. Então, a alma, portanto, ele faz a pergunta 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, os espíritos nos respondem. Todos temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Muita gente diz que não existe a reencarnação. E se mantém nessa ignorância de como as coisas ocorrem e por que ocorrem daquela maneira. Querem uma solução. Porém, a solução que eles querem é a solução material, do conhecimento, que muitas vezes não leva em consideração o espírito. Então, fica difícil entender esses porquês. Então, as nossas reencarnações são muitas. E aí ele faz uma outra pergunta: qual a finalidade da reencarnação, então? Olha, se nós precisamos reencarnar tantas vezes, qual a finalidade? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Expiação, quando nós reencarnamos, porque
os Espíritos nos falam que nós precisamos, nesse momento que nós estamos retornando, é porque nós temos algo mais a aprender, algo a corrigir que não foi bem feito na oportunidade em que nós tivemos, e esse melhoramento progressivo, que à medida que a gente vai voltando, nós vamos pegando a prova, como nos diz o Evangelho, do ponto onde nós deixamos, a dar continuidade. A nossa inteligência está mais apurada, o nosso conhecimento está maior, e aí nós temos condições de fazer diferente daquilo que nós fizemos anteriormente. Então, a reencarnação, meus irmãos, ela nos proporciona todo esse conhecimento que serve para nós como essa base para que nós realmente possamos estar mais ligados, observando melhor a nossa vida, aproveitando todo o tempo que nós temos aqui na Terra, porque ele passa rápido. Nós sabemos que o tempo na Terra passa muito rápido. De repente, nós alcançamos uma idade avançada e nós fizemos pouco. Trabalhamos pouco pelo nosso desenvolvimento moral, pelo nosso desenvolvimento espiritual, buscando eliminar de nós os vícios que nós ainda temos, os pensamentos negativos, as paixões inferiores que nós trazemos e as grandes dificuldades que nós temos de olhar para nós mesmos. Às vezes a gente se preocupa muito em olhar o nosso semelhante, deixando de focar em nós mesmos para que a gente se melhore cada dia mais. E aí ele fala também da pluralidade dos mundos habitados. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, há muitas moradas, onde ali ele fala das muitas moradas na casa do Pai. O evangelista nos diz que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, retratando aquilo que Jesus nos ensinou. Então, a casa do Pai, nós sabemos que é esse universo, onde existem as moradas dos espíritos, onde existem as moradas dos seres. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala desses mundos em que nós habitamos, falando dos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, dos mundos de expiações e provas, onde há predominância do mal, do mundo de regeneração, os mundos de regeneração, onde o espírito toma um fôlego, tem um alívio, ele descansa das provas pelas quais ele vinha passando, dos mundos felizes, onde há a predominância do bem sobre o mal, e dos mundos ditosos, dos mundos superiores, onde já há só a existência do bem, desses mundos divinos. Então, meus irmãos, essas moradas das quais Jesus nos falou são esses mundos variados que a doutrina espírita traz para nós e que servem de moradas para todos nós. Então, nós fizemos apenas um resumo, um recorte do que a doutrina espírita vem nos ensinar a respeito desses temas que são discutidos por Kardec, são ensinados pelos espíritos. Quando Kardec faz essas perguntas da espiritualidade, eles vêm com muita propriedade nos explicar detalhes sobre esses conhecimentos, para que a gente coloque em prática em nossas vidas
para que a gente realmente saia dessa existência melhor do que aqui chegamos, aproveitando todas essas oportunidades que nós estamos tendo. Então, é importante que a gente estude mais, que a gente se dedique mais a conhecer melhor essa doutrina de amor, essa doutrina que tudo nos explica, para que a gente realmente se sinta mais feliz. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe agora e sempre. Assim seja.